O meu nome é Júnior, tenho 29 anos, moro aqui em Minas Gerais, o lugar que tem mais coisa sobrenatural que possa existir no país. Eu gostava muito de caçar, muito de entrar em matas e passar dias em matas, caçando alguma coisa para me alimentar, pois naquele tempo era só disso que você vivia. Ou você trabalhava e caçava, ou você só caçava para viver do que você pegava na mata. E nem sempre a mata era favorável para te ajudar com alguma coisa não. Eu sempre achava alguns amigos que gostavam de caçar comigo. E sempre nós juntávamos na sexta-feira à noite e íamos caçar. Eu morava na zona rural da cidadezinha de Minas Gerais. E eu confesso para vocês, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu gostava de caçar, gostava de simplesmente andar no mato e eu vivia feliz, pois não tinha a correria da cidade. Mas as matas também traziam perigo e junto com as matas veio uma criatura que só não matou nós naquela noite porque nós somos mais espertos do que ela. Mas eu vou te contar a vocês como que foi no decorrer do relato. Eu era de uma família que tinha o meu pai, minha mãe e mais 4 irmãos. Eu trabalhava para sustentar tudinho, como eu era o mais velho, eu sempre procurei alguma maneira de trabalhar para simplesmente não faltar as coisas em casa. Eu não gostava de ver a minha família passando necessidade ou essas coisas assim, né? Eu sempre dava um jeito de, vamos dizer, procurar alimento, mistura. E mistura naquele tempo era simplesmente as caças que você entrava no mato e caçava, pois não tinha, vamos dizer, algum lugar, açougue que nem tem hoje em dia que você ia e comprava as coisas. Não, você tinha que se valer das matas, o que ela tinha para te oferecer. E nem sempre ela te oferecia coisas boas. Às vezes tinha muitas coisas ruins, então você tinha que ter cuidado. Os meus primos sempre dormiam lá em casa. Eles também eram fanáticos em caçar comigo. Eu tinha cachorro bom de caça, confesso para vocês. Eram 3 cachorros de porte médio, mas bons mesmo. Nunca entrava na mata para não voltar com a caça. Eu caçava em tudo que era lugar, em tudo que era canto, pois simplesmente eu gostava de caçar. Era praticamente um esporte para mim, pois aquilo me fazia bem e os meus primos também. E chamávamos nossos amigos e era aquela folia. A gente ficava até altas horas conversando, sentado na varanda lá de casa lá, com as portas abertas, pois nesse tempo não tinha ladrão ou essas coisas. O nosso medo era simplesmente coisa sobrenatural mesmo, e coisa sobrenatural é uma coisa que simplesmente tinha e existia, mas a gente tomaria cuidado com isso. Mas às vezes a gente é um pouco inocente por se ser jovem e não ter, vamos dizer, a mentalidade de algum perigo, de alguma fera estar à espreita. E foi isso daí que simplesmente veio atrás de nós. A minha mãe, ela era bem difícil de sentir as coisas, mas quando ela sentia as coisas, se ela chegasse para você e dissesse: hoje você não vai, era melhor você não ir, pois
alguma coisa ruim acontecia com você, ou com você, ou com seus amigos, ou com alguma pessoa que fosse com você. A minha mãe era tipo uma pessoa que adivinhava quando acontecia uma coisa ruim e quando não ia acontecer. Mas naquela noite, simplesmente eu não sei o que deu em mim. Eu cheguei até a minha mãe e falei: Mãe, hoje eu tô querendo ir caçar. Isso era uma quinta-feira de lua cheia. E a minha mãe olhou para a lua e olhou para mim. Filho, você quer ir caçar mesmo? Você sabe o que significa lua cheia, né? E eu dei uma risada de canto e simplesmente respondi à minha mãe: Claro que sei, mãe. Você fala que hoje é noite de lobisomem, né? E a minha mãe falou: Exatamente, filho. Hoje é noite de lobisomem. Mas eu não quero que vocês vá. Mas simplesmente é que nem eu falei no começo. A gente não mede as consequências dos nossos atos. E por mais que a nossa mãe esteja certa, por mais que o nosso pai esteja certo, a gente quer simplesmente fazer o que vem na cabeça, o que vem no momento. E o que vem na minha cabeça era ir caçar. Eu queria ir caçar na mata, de qualquer jeito. Eu não tomei o conselho da minha mãe e chamei os meus amigos. E os meus amigos rapidinho chegaram. Chamei os meus primos também, que só era dar um toque, tipo assim, ligar, e eles rapidinho vinham. E foi isso indo. Rapidinho eles chegaram, cada um na sua moto e nem eu falei, os cachorros era eu que tinha os cachorros. Então eles só iam se preocupar com os equipamentos, lanterna e essas coisas assim para caçar à noite, se é que vocês me entendem. Então todo mundo se reuniu, né? E a minha mãe olhou para mim e disse, olhou para nós tudinho e falou: Eu nunca vi a minha mãe falar tão séria daquele jeito. O meu pai estava encostado junto dela. E a minha mãe olhou para nós e falou: Vocês vão, né? Mas vocês vão passar um aperto tão grande que ainda essa noite vocês vão bater aqui na minha porta e eu vou ficar esperando. Eu confesso para vocês que nessa hora eu fiquei com medo, viu? Pois a minha mãe não era muito de falar assim. E quando falava, você podia ter medo, pois ela não era dessas pessoas de ficar falando, não. Ela simplesmente falava o necessário. E esse necessário era o que me dava medo, pois a minha mãe tinha sempre razão no final. Então eu peguei os cachorros e peguei a mata numa trilha que ia dar direto aonde nós caçávamos. Nós ficávamos na tocaia para esperar os bichos. Mas naquela noite estava tudo estranho. A lua, por mais clara que fosse, que tivesse enxergando o caminho mas nós não conseguimos ver caça. Nós andamos por quase 1h30 e nada. E simplesmente não conseguimos achar a caça. Era como se os animais estivessem ansiosos para sair para fora. Não queriam se mostrar naquela noite, pois eu acho que eles já sabiam o que realmente ia acontecer há alguns minutos. E eu disse, mas será possível que eu vim aqui e eu vou perder a caça essa noite? Então nós se olhamos e combinamos em andar mais um pouco. Então fomos andando na mesma vareda que nós entramos. E fomos andando. Passando algumas horas nós começamos a ouvir uns barulhos estranhos na mata. Parecia que era alguma caça, alguma presa que iria vir ao nosso encontro. Então eu sortei os cachorros, mas interessante que eles não foram. E os meus cachorros eram bons. Não podia ver caça que quando eu sortava, eles saíam doido correndo atrás da caça.
e só voltava para mim quando realmente pegava a caça, ou seja lá o que fosse. E o interessante é que essa noite eles não foram, eles simplesmente ficaram junto de mim. E por mais que eu empurrasse, por mais que eu forçasse, puxasse eles para eles ir, chamasse, dizendo vai, vai, pega, pega, eles não iam. Era como se eles estivessem pressentindo alguma coisa ruim e eu não tivesse conseguido ver o que eles estavam vendo. Eu queria ter a visão dos meus cachorros para mim, poder pelo menos ver o que eles estavam vendo, mas logo, logo a gente ia ver o que os meus cachorros estavam pressentindo. Passou por mais algumas horas e eu comecei a ouvir rosnados. Agora rosnado que vinha de todas as partes. Parecia que tinha um grande cachorro. Mas o estranho é que os meus cachorros eles eram cachorros de porte médio, que nem eu falei. Cachorros acostumados com o perigo. E nessa hora eles ficaram simplesmente chorando perto de mim. Nessa hora eu tive medo, pois se os meus cachorros, que era acostumado com a mata, acostumado com os perigos que se residiam na mata, estava chorando de medo, seja lá do que fosse que eles estavam com medo, imagina nós que estava a céu aberto, sem nenhuma proteção, sem armas e apenas com alimentos e lanternas. Então resolvemos ficar ali um pouco mais só para nós ver o que é que realmente fazia o barulho. Só para curiosidade mesmo, como a gente fala, a gente pode ter medo, mas a curiosidade é a maior inimiga das nossas almas, pois ela faz você ficar até ver o que realmente você não queria ver. Então comecei a ouvir o uivo. Eu disse, mas nessa região tem lobos? Eu nunca vi isso daí não. E de repente eu vi como se fosse alguma coisa correndo rápido para perto de nós. O interessante é que fazia um barulho batendo as mãos nas orelhas, fazia um barulho familiar que eu já tinha escutado em algumas histórias que a minha mãe falava, minha avó, o meu avô falava, que quando o lobisomem corria de quatro patas, as mãos batiam nas orelhas, fazendo um barulho familiar. Zum, 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 zum. Era exatamente esse barulho que fazia. Eu não sabia o que fazer, pois se aquilo simplesmente fosse um lobisomem, nós só teremos uma saída: correr. E correr muito e rezar para aquele bicho não nos atacar, pois o lobisomem é assim. Se você der alguma brecha a ele, ele vai atacar. Ele não vai hesitar em atacar você. Se ele puder te matar, ele mata, pois além de ser inteligente, é um bicho traiçoeiro, que só se aproveita da oportunidade certa, quando você está despercebido. De repente nós começamos a ver uns olhos vermelhos como fogo, mas escondido pela escuridão, e foi nessa hora que as minhas pernas tremeram. Escondido pela escuridão, eu vi um cachorro negro que andava de um lado para outro e parecia vendo a hora pular em cima de nós a qualquer momento, mas só a sua presença nos deixava apavorados e com medo. Eu fiquei ali naquilo, será que eu vou olhar, será que eu corro? Então um dos meus primos pegou pela minha mão e pelo meu braço e puxou. Vamos correr, rapaz, isso aí é um lobisomem. Então começamos a correr e a criatura corria. Não dava para mim olhar para trás, mas quem olhou para trás, um dos meus primos falou que uma hora a criatura corria como um homem, outra hora a criatura corria como um cachorro, um animal quadrúpede de quatro patas.
outra hora corria com os cotovelos. Era uma coisa toda estranha, mas a forma demoníaca que era aquilo, os olhos vermelhos, dentes para fora, tão grandes que não cabiam na boca, orelhas pontudas, pelos para todo lado preto, garras longas e afiadas, com certeza era um lobisomem. E ele urrava, dava barulhos, uivava, corria atrás de nós e correndo, não parava de correr. Enquanto mais ele corria, mais vontade de correr eu tinha ainda, pois a nossa vida dependia disso. E se nós parássemos, era questão de tempo e de minutos para o bicho pegar nós, pois o bicho era muito veloz e nós simplesmente não podíamos parar. Era simplesmente correr e correr. Então, quando eu avistei a minha casa, foi o maior alívio do mundo, mas o bicho vinha correndo de pé como gente. Eu nunca vi uma criatura correr daquele tanto, mas eu tive percebendo enquanto ele corria que a semelhança daquilo era que nem um homem, parecia um homem. Eu não sei se era um homem. Então cheguei em casa esbagaçando a porta. Mãe, abre a porta, por favor. Abre a porta, pelo amor de Deus, senão nós vamos morrer aqui fora. Os cachorros ficaram para trás. Eu nem sei se estão vivos. Então a minha mãe correu e abriu a porta e nós se jogamos de uma vez. Só deu tempo a minha mãe trancar a porta. Uma criatura se jogou com tanta força que eu fiquei vendo a hora a porta cair ao chão com o impacto da batida. E a criatura ficou lá, forçando a porta e dando rosnados que gelavam a nossa espinha. E rosnava e arranhava a porta e forçava a entrada. E forçava, tentava entrar de todas as maneiras. Arrodeou a casa por muito tempo, por muitos minutos. E foi na porta mais uma vez, mas como viu que não conseguia nada, simplesmente deu um uivo pavoroso e se retirou, sumindo e se perdendo na escuridão da mata. A minha mãe olhou para mim e disse: "Eu não falei? Era isso daí que ia acontecer com vocês, viu? Isso daí é um lobisomem. Não tente enganar isso daí, pois quem vira essas coisas normalmente faz pacto para virar essas coisas, ou é maldição que acaba virando esse bicho. E vocês tiveram sorte, pois se ele quisesse pegar vocês, não, nada teria impedido, pois o bicho corre mesmo, e se tiver a chance ele mata. Depois de ouvir aquilo da minha mãe, eu fiquei acordado a noite inteira e não entrei mais na mata. No outro dia de manhã, eu fui ver as marcas do bicho e sinceramente as garras estavam lá. Parecia garras assim, muito profundas que se pegassem um ser humano era simplesmente morte certa. Não tinha para onde correr. Era morte certa. Eu nunca mais entrei na mata, nem eu, nem os meus primos, nem os meus amigos. Depois que nós vimos o lobisomem, a nossa rotina simplesmente mudou. Mudou totalmente. Nós não saíamos mais à noite, eu não ia para a festa e não passava até tarde. O máximo que eu passava era até umas 6 horas. Anoiteceu, eu voltava e entrava dentro de casa e trancava a porta, pois eu não queria dar azar de encontrar com esse bicho, pois se ele pudesse encontrar comigo de novo, ele teria me matado. E se não fôssemos a nossa inteligência e nós ter corrido pelas nossas vidas, tivesse feito corpo mole, nós teríamos morrido. Simplesmente isso. Teríamos morrido sem nenhuma chance de defesa, pois o bicho é cruel. O bicho é traiçoeiro. E só quem passou por isso aí e sobreviveu
é que pode contar histórias, pois mortos não contam histórias. E se você gostou do relato, deixa o like, comenta, ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos e se inscreve no meu canal, né, que é o mais importante, dá aquela força para mim crescer de novo. Espero que vocês gostem do relato. Esse relato aí foi passado pelo Júnior, né? Acontecimento em 2017, né? E ele passou para mim esse relato. E simplesmente eu espero que vocês gostem, viu? E fiquem com Deus e se inscrevam no meu canal, viu? Janderson Lopes Histórias de Terror, né? Fiquem com Deus. Até o próximo relato e uma boa noite para todos vocês. E tchau, tchau. Fui. Fiquem com Deus e até o próximo relato, se Deus quiser.